5 meses no Brasil. É um homem difícil de achar. Tá fazendo o quê? Arthur, um homem que age com método e preparo, passa o dia no próprio barco lendo o jornal e ouvindo música, mantendo uma rotina aparentemente comum. Antes de sair, ele arma um explosivo acionado à distância, deixando a embarcação preparada para reagir a qualquer invasão. À noite, ao retornar ao pier e encontrar homens armados já ocupando o barco, ele detona o explosivo sem hesitar, reagindo imediatamente à ocupação. Logo depois, o homem segue para um esconderijo discreto. Ali, busca informações sobre a mulher que o abordou pouco antes, separa dinheiro vivo, pega um passaporte novo e queima a identidade antiga. Com isso feito, ele desaparece do mapa. E se você gosta de histórias onde cada movimento é pensado, deixa o like e se inscreve no canal, porque daqui pra frente, nada aqui é improviso. Arthur se instala numa praia tranquila e conhece May, uma moradora local que o recebe sem fazer perguntas. Ele diz que precisa ficar fora de vista enquanto procura alguém. Dentro da cabana, abre um cofre escondido, organiza armas, documentos e equipamentos, cruza as informações reunidas sobre a mulher que o abordou até identificar o homem para quem ela trabalha. Mais tarde, do lado de fora, ele avista Gina, sem saber ainda quem ela é, circulando pela praia à distância e passa a observá-la com atenção constante. Em outro momento, Gina procura May pedindo suprimentos básicos, dizendo que ficou sem nada para tratar ferimentos. May percebe marcas recentes nos braços dela, compatíveis com agressão, mas não insiste e oferece levá-la a um lugar mais seguro. Se eu não tiver o que precisa, posso chamar o barco de suprimentos. Não, tá ótimo. À noite, já na lancha com o companheiro, uma discussão escala para agressão física, chamando a atenção de May quando ela escuta gritos vindos da área próxima às cabanas e se aproxima para verificar. Bishop! Bishop! Alertado por May após ouvir os gritos vindos da lancha, Arthur chega ao local e encontra Gina sendo agredida. Ele ordena que o homem pare, mas o agressor ignora e continua atacando, enquanto ela implora. Quando o sujeito tenta pegar uma arma, Arthur age primeiro, desarma-o e usa o próprio objeto para derrubá-lo, interrompendo a agressão ali mesmo. Logo depois, ao tentar se levantar, Gina perde as forças e desmaia por conta do choque físico e emocional da agressão. Arthur a entrega aos cuidados de May e pede que a leve para um lugar seguro, enquanto ele resolve o que ficou para trás. Na lancha do agressor, ele revira o interior e encontra o passaporte de Gina e um celular com uma foto dele mesmo armazenada, o que levanta ainda mais suspeitas. Sem deixar rastros, recolhe o que é importante, incendeia a embarcação e retorna à praia. Ao voltar para a cabana e encontrar Gina ali, Arthur finalmente conecta as peças. O telefone, a foto e o passaporte deixam claro que Gina não cruzou seu caminho por acaso, e que sua presença na ilha se liga à mesma mulher do restaurante e a um nome que surge a partir dos contatos e instruções ligadas ao telefone: Crane. Arthur aponta a arma e exige respostas. Sem conseguir reagir, Gina admite que foi forçada a se aproximar dele e que o homem da lancha saiu do plano ao se embriagar, provocando a confusão que terminou em sua própria morte. Gina explica que sua missão era simples: se aproximar, fazer uma ligação específica e sair de cena, deixando o restante nas mãos da equipe de Crane. Arthur entende que aquilo serviria apenas para confirmar sua localização e dar o sinal para uma ação maior contra ele. Quando diz que não pretende fugir, mas usar o próprio plano como isca, Gina entra em pânico ao perceber que desobedecer Crane pode ter consequências imediatas. Arthur, por outro lado, deixa claro que já esperava algo assim e passa a conduzir a situação nos próprios termos. Gina deixa claro que não vai ajudar a matar ninguém, mesmo sob ameaça.
Ela afirma que não entrou nisso para ferir pessoas e que foi empurrada para a situação sem escolha real. Enquanto May cuida dos ferimentos dela, Arthur investiga quem Gina de fato é e descobre que no passado ela integrou uma unidade militar especializada antes de abandonar essa vida e se dedicar ao trabalho humanitário. Mais tarde, à beira do mar, Arthur deixa claro que precisa saber tudo o que ela ainda está escondendo para não cair em outra armadilha. Gina revela que dirige um abrigo para vítimas de tráfico humano, até que Crane sequestre uma de suas funcionárias. Dias depois, a mulher é deixada gravemente ferida na porta do abrigo, após ser jogada de um caminhão, e morre pouco tempo depois, apesar das tentativas de socorro. Em seguida, as ameaças passam a atingir diretamente as crianças sob seus cuidados, deixando claro que ela deveria seguir as instruções recebidas se quisesse mantê-las vivas. No dia seguinte, ao notar um barco fazendo varredura à distância, Arthur segura a mão de Gina como se fossem um casal e a conduz para a área mais movimentada da praia, explicando o plano em voz baixa. Enquanto fingem naturalidade, os homens no barco registram tudo, convencidos que a encenação é real. Mais tarde, à noite, Gina agradece pela ajuda, mas o medo pelas crianças ainda pesa. Então, Arthur revela parte do seu próprio passado. Ele foi treinado desde criança ao lado de Crane e conseguiu escapar desse ciclo de violência, enquanto Crane permaneceu ligado àquele mundo. A conversa deixa claro que esse passado compartilhado ainda projeta consequências no presente. A tensão diminui, a proximidade cresce e os dois acabam se envolvendo. Ainda de madrugada, Arthur acorda Gina com cuidado e diz que já pensou numa saída para ela e para as crianças do abrigo. Ele deixa claro que não pretende ceder às exigências de Crane e promete lidar com isso depois que ela estiver segura. Ao amanhecer, enquanto os dois estão à beira da água, o clima muda bruscamente quando homens uniformizados surgem e avançam sem aviso. Dois deles agarram Gina à força e a arrastam até uma lancha, ignorando seus gritos. Arthur tenta reagir, derruba um dos atacantes, mas o resto do grupo aponta as armas e o obriga a se render, enquanto a lancha se afasta, levando ela embora. Arthur é levado para um complexo isolado. Antes de entrar, é revistado e obrigado a deixar qualquer arma para trás. Ao sentar-se, percebe tarde demais que a cadeira está preparada como um mecanismo de execução. A situação só se esclarece quando Crane aparece pessoalmente e deixa claro que aquilo não é uma prisão comum, mas uma negociação forçada. De forma direta, Crane estabelece as regras. Gina só será libertada se Arthur executar 3 alvos específicos. Não há negociação. Cada missão cumprida é uma etapa para mantê-la viva. O primeiro nome é de um homem preso numa instalação de segurança máxima na Malásia, cercada de águas infestadas de tubarões e protegida como uma fortaleza. Antes de sair, Arthur recebe uma cápsula que só deve ser ingerida após a confirmação da morte do alvo. De volta ao esconderijo, ele começa a planejar cada detalhe, preparando ferramentas letais disfarçadas em objetos comuns para burlar revistas e controles. Arthur Bishop forja um passaporte com o nome de um criminoso procurado e replica até a tatuagem associada a essa identidade. Já na Malásia, provoca uma abordagem policial de propósito, é preso e a identidade falsa garante sua entrada no presídio. Dentro do pátio, observa a hierarquia local até identificar Creel, um antigo executor a serviço de milícias armadas conhecido pela brutalidade. Um detento revela que muitos ali querem Creel morto, inclusive um ex-braço direito que planeja atacá-lo para acertar contas do passado. Arthur se antecipa. Quando esse homem tenta se aproximar de Creel com uma lâmina escondida, ele intervém primeiro e mata. A ação altera o equilíbrio do lugar. Convencido de que acabou de ganhar um aliado dentro da prisão, Creel passa a confiar em Arthur e o convida a jantar, dispensando a presença dos guardas. Durante a refeição, Creel fala do passado, de violência, ambição e poder, sem perceber que Arthur já decidiu o desfecho. No momento certo, ele o imobiliza, força uma substância letal em sua garganta e o posiciona como se estivesse em oração. Quando os guardas aparecem, são convencidos a deixá-lo meditar. De repente, alarmes ecoam pelo complexo. Arthur ativa um explosivo oculto, abre passagem pela estrutura, engole o rastreador, protege a pele com um composto químico e mergulha no mar sob fogo cruzado,
nadando até a embarcação que o aguarda. A bordo, Crane confirma que o primeiro alvo foi eliminado e, em seguida, coloca Gina na linha por alguns segundos para deixar claro que continua no controle da situação. Logo depois, apresenta a próxima missão, um magnata que construiu fortuna explorando menores. Para entender o ambiente antes de agir, Arthur se aproxima do prédio se passando por interessado em um imóvel, apenas para observar rotinas, acessos e a piscina suspensa no topo. De volta ao esconderijo, ele monta uma réplica da piscina para pensar no plano e visualizar o que pode acontecer no momento em que o alvo estiver lá dentro. Na noite da execução do plano, Arthur escala o edifício por fora, evitando as rotas de vigilância até alcançar a base da piscina suspensa. Ali, trabalha com precisão, perfura a estrutura e injeta uma substância que compromete o vidro sem chamar a atenção. Minutos depois, o magnata entra na piscina para nadar e, ao descer, percebe Arthur logo abaixo, parado, separado apenas pela superfície transparente. O contato visual dura segundos. Em seguida, a estrutura cai, a piscina se rompe e a queda expõe a morte diante de todos. A notícia se espalha rapidamente e Crane manda que o telefone seja passado novamente para Gina. Durante uma breve ligação autorizada, Gina aproveita um descuido e aponta o celular para fora da embarcação, revelando rapidamente um número pintado no casco. Um dos homens percebe o gesto e encerra a chamada imediatamente. Mesmo assim, Arthur memoriza a informação e age rápido. Entra em contato com a guarda costeira, se passando por proprietário de uma embarcação danificada, alegando risco de vazamento e pedindo averiguação no local. Minutos depois, um helicóptero é enviado para checar a denúncia. Aproveitando a aproximação oficial, Arthur pede para ser deixado na água sob o pretexto de ajudar na identificação visual e entra no mar fora do campo direto de vigilância do barco. Arthur se aproxima da embarcação por baixo e emerge sem ser notado. Os 2 primeiros guardas caem com tiros limpos antes que consigam reagir. Já no convés, ele elimina outro homem em silêncio e segue avançando. Quando um guarda finalmente o vê, Arthur reduz a distância, atira a queima-roupa e derruba mais 2 antes que o alarme interno se espalhe. Os corpos são escondidos rapidamente e ele continua para o interior do navio. Dentro da cabine, Arthur se move com cautela, mas acaba sendo localizado. Ele usa um dos corpos como escudo para escapar do primeiro disparo e se esconde num compartimento estreito, atraindo os perseguidores para um ponto fechado, onde elimina o grupo. Com a munição se esgotando, recua para o compartimento do motor da embarcação e derruba mais um inimigo antes de ficar sem balas. Ao tentar sair, vê Gina sendo arrastada por vários homens e precisa recuar novamente. Arthur segue os homens até o convés traseiro, onde o helicóptero costuma pousar, agora fortemente protegido. Em uma última tentativa, ele aciona um explosivo improvisado. A detonação lança todos pelo convés, inclusive ele. Ferido, cercado e em desvantagem numérica, Arthur é capturado após ser esfaqueado. Diante de Crane, ouve que tudo aquilo já era previsto e recebe o aviso final. Resta apenas uma missão. Quando Crane se afasta, Arthur reage de forma brutal. Derruba 2 guardas, usa um terceiro como escudo humano para atravessar a divisória de vidro e se lança direto no mar. Mesmo ferido, Arthur escapa nadando sob a embarcação, recupera ferramentas que havia escondido, se liberta das algemas e se afasta usando um propulsor subaquático. Pouco depois, já fora do navio, ele recebe o próximo contato de Crane, que apresenta um novo alvo, um traficante de armas protegido por um sistema de segurança extremo. Ao estudar as informações, Arthur percebe o padrão. Os alvos são concorrentes diretos de Crane. Ainda assim, decide continuar cumprindo as ordens para manter Gina viva. Ele analisa o local, identifica os protocolos de resposta e opta por entrar pelo próprio reforço. Para abrir caminho, elimina um guarda à distância, força o alerta de segurança e, quando o helicóptero da empresa é acionado, se infiltra no complexo misturado à equipe transportada. Dentro do complexo, Arthur neutraliza guardas 1 a 1, sabota os sistemas de vigilância e pressiona o alvo até forçá-lo a recuar para um compartimento blindado de segurança, projetado para resistir a ataques externos. Convencido de que está protegido, o traficante ativa o isolamento e encontra Arthur já dentro do espaço, aguardando.
Em vez de executá-lo como ordenado, ele expõe a armadilha maior e propõe um acordo, simular a própria morte para enganar Crane e virar o jogo contra ele. Sem saída e ciente de que também é um alvo, o homem aceita. Durante uma vistoria de rotina conduzida pelo próprio alvo, uma explosão atinge a passarela interna e o lança na água, diante de câmeras e testemunhas. A queda é convincente o bastante para sustentar a notícia de sua morte. Em segurança, Arthur entra em contato com Crane e confirma a missão, exigindo Gina de volta. Crane desconfia e ordena que seus homens recuperem o corpo. Assim que a ligação termina, dá a ordem final: localizar o suposto cadáver e eliminar Arthur em seguida. Arthur chega à base próxima aos submarinos, o ponto combinado para a suposta recuperação do corpo, antes do grupo de Crane, e transforma o local em um campo de caça. Ele instala armadilhas, posiciona armas em pontos estratégicos e mantém o essencial consigo. Quando os homens aparecem, um deles usando uma câmera corporal para transmitir tudo a Crane, fica claro que a emboscada era esperada. Arthur surge de uma posição elevada e elimina 2 alvos de imediato, dando início ao confronto. Uma armadilha aciona uma arma automática fora de controle, derrubando vários homens, enquanto outra libera gás letal ao ser ativada. No meio do caos, Arthur avança e agre fogo contra os sobreviventes. Ele lança um explosivo contra 2 inimigos e muda de posição sobre fogo pesado. Mesmo o líder do grupo mais cauteloso acaba sendo forçado a recuar. Durante o avanço, Arthur percebe a fuga iminente de um aliado direto de Crane para um submarino. Antes que a escótila se feche, ele arremessa um explosivo para dentro, matando o homem e deixando claro que o cerco está se fechando. Crane reforça a segurança e expõe Gina deliberadamente, usando-a como isca. Arthur responde surgindo por baixo da embarcação, fora do alcance das câmeras. Ao emergir, neutraliza guardas em sequência, fere, desarma e elimina sem alarde, avançando pelo convés enquanto o controle começa a escapar das mãos de Crane. Desconfiado, Crane ordena que Gina seja levada para outro ponto. Arthur intensifica o ataque, destrói uma câmera de vigilância e enfrenta novos guardas sob fogo cruzado. Mesmo dominada, Gina reage quando pode, tenta se libertar e chega a derrubar a arma de um agressor, mas acaba baleada no abdômen durante a luta. Gina é violentamente jogada numa piscina e retirada à força por Crane, enquanto Arthur observa a distância, impedido de alcançá-la. Cercado, ele segue lutando, usa um inimigo como escudo humano e improvisa armas quando a munição se esgota. Ao perceber que a invasão saiu do controle, Crane ordena a retirada e aciona a detonação da embarcação. O confronto se espalha pelo convés enquanto o tempo começa a correr contra todos. Arthur rompe até a sala de controle, elimina os últimos homens no caminho e encontra Gina em risco imediato. O reencontro é rápido, não há tempo de hesitar. Com a embarcação prestes a explodir, ele a coloca dentro de um compartimento de segurança projetado para suportar impacto e a lança no rio, afastando-a do alcance da explosão. Arthur permanece a bordo para garantir que a distração funcione e que ela tenha chance real de sobreviver. Crane tenta fugir, mas Arthur o persegue usando uma embarcação menor como cobertura. Sob tiros e explosões, os dois entram em combate direto. O passado vem à tona. Crane lembra a deserção de Arthur e a obsessão que nasceu ali. O combate termina quando Arthur usa uma corrente para imobilizá-lo e o prende à estrutura da embarcação, instantes antes da explosão final. Minutos depois, a embarcação explode e desaparece sob a água. Oficialmente não há sobreviventes. Algum tempo passa e Gina retoma o trabalho humanitário no Camboja, tentando seguir em frente, até que Arthur surge inesperadamente vivo. Em outro lugar, o homem que deveria estar morto analisa os destroços e imagens recuperadas e entende a verdade. Arthur escapou. Sem dizer uma palavra, ele apenas reconhece o feito.